agora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Ruth, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide voltai, cada uma à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viesse a ser grande? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram em Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Nosso irmão Daniel já orou pela mensagem? Há um bom tempo, eu creio que é de conhecimento de todos, há um bom tempo a Venezuela está em crise. Falta-lhe pão para muitos venezuelanos. Com isto, muitos têm peregrinado de todas as partes daquele país para Roraima, bem como para outras partes do Brasil também. Diante desse cenário de opressão, pobreza e fome, muitos pais venezuelanos não encontram outra saída senão de deixar tudo para trás, pegar a sua família e então procurar pão em outra cidade,
em outra região, em um outro país. Trata-se de uma decisão difícil, para o qual é necessário cada um examinar o seu coração e suas motivações. O que, afinal, nos motiva a tomar certas decisões? Porque, enquanto solteiros, nos desesperamos com o fator tempo e muitas vezes vamos procurar relacionamentos fora da igreja. Porque, em momentos de dificuldades financeiras, somos inclinados a cogitar e até a executar métodos irresponsáveis para obtermos dinheiro. Por que nos iramos quando ocorre o contrário aos nossos desejos? Porque, ao assumirmos um campo, seja para iniciar um trabalho ou dar continuidade, queremos fazer além ou muito aquém do que o velho evangelho nos ensina. Segundo o pastor Emílio Garófalo, por que achamos que cabe a nós fazermos aquilo que pensamos que Deus esqueceu-se de fazer? Muitas vezes passamos por situações difíceis e reagimos pecando, ao invés de seguir as orientações do Senhor. E isso, é claro, faz com que tudo em geral piore. Fecha aspas. Bom, podemos dizer que o livro de Ruth, de autoria anônima, é um romance real dos tempos bíblicos, pois aponta para um amor maior, um amor redentor. A abertura desse livro é de extrema importância, pois aponta o contexto da nossa história. Nos dias em que os juízes julgavam a terra. Esse período dos juízes durou mais ou menos cerca de 300 a 350 anos, e foi marcado pela rebeldia e idolatria daquele povo de Deus. A ilustração do cão que volta ao seu próprio vômito seria uma boa analogia. O povo pecava, Deus os entregava aos opressores, o povo se arrependia, clamava a Deus, o Senhor levantava juízes, estes juízes, pelo poder de Deus, libertavam o povo. No entanto, bastava o juiz morrer e tudo voltava à desordem novamente. Um cão que volta ao seu próprio vômito. A história de Ruth se dá nesse contexto de decadência espiritual, em meio a guerras, a instabilidades. Mais um tempo difícil bate à porta. Faltou pão na cidade que se chama Casa do Pão. Olhar para esse momento da história da redenção e de imediato aplicar aos nossos dias, é fácil dizer que o senhor Elimeleque era um bom sacerdote do lar, que ele estava cuidando de sua família. Afinal, quem aqui não vai atrás para o melhor para os seus? Entretanto, fazendo essa ligação imediata na história, nós ignoramos o contexto histórico e cultural da época. Há um grande abismo entre nós e o momento dessa história. Atualmente, nós cremos na catolicidade da igreja, ou seja, nós acreditamos que a Igreja de Cristo é universal. Podemos, portanto, sair de onde moramos e servir a Deus em uma outra cidade, em um outro estado, em um outro país. Isso se dá porque, atualmente, o cristianismo não está ligado a uma nacionalidade, o cristianismo tampouco está ligado a uma terra. No período em que o livro de Ruth foi escrito, contudo, o povo de Deus estava ligado somente a uma nação e somente a uma terra. Somente Israel era o povo de Deus e somente Canaã era o lugar onde este povo deveria habitar. Neste período da redenção, as fronteiras geográficas tinham grande valor. Mas será que somos diferentes de Elimeleque? Contextualmente, sim, estamos distantes da narrativa, mas algo permanece comum a nós: o coração desesperadamente corrupto. Todos tentam fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Aliás, essa era uma característica importante do período dos juízes. Juízes 17 e o capítulo 21 também, afirma que cada um fazia o que achava mais reto. Porém, assim como Elimeleque, vivemos dias difíceis.
Tempos difíceis, na verdade, fazem parte da nossa história desde que Adão desobedeceu ao nosso rei. Fome não era algo incomum àquele povo. E por vezes era Deus tirando pessoas de um lugar e colocando em outro para dar continuidade à história de Israel. Lembremos-nos de que aconteceu com Abraão, onde ele estava, foi lambido por uma grande fome, ele precisou descer ao Egito. Jacó e seus filhos, quando seu filho José era governador do Egito e houve grande fome, eles precisaram descer ao Egito também. Lembremos-nos também quando o povo saiu do Egito e murmurou no deserto por conta de alimento. Fome não era algo incomum para aquele povo. Mas no contexto de Juízes, a fome era um instrumento de Deus para os repreender e chamá-los ao arrependimento. E aqui precisamos ser bem cuidadosos para não cairmos no erro de afirmar que todos os acontecimentos ruins são punição de Deus, embora alguns o sejam. Em João 9, Jesus corrige essa visão ao afirmar que a cegueira de um homem não era fruto do seu pecado e tampouco o pecado de seus pais. Em Lucas 13, Jesus também afirma que os que morreram por conta da torre de Siloé não eram mais culpados do que qualquer outro habitante. Nem sempre coisas ruins que acontecem na vida ou em um povo é de fato uma disciplina direta de Deus. Contudo, por causa do contexto, a catástrofe da fome relatada aqui estava, sim, diretamente ligada a uma disciplina divina. E como disciplina, Deus esperava somente uma resposta daquele povo, que o povo se arrependesse e se voltasse a ele. Portanto, Elimeleque não está cuidando de sua família, mas fugindo da disciplina do Senhor com a sua família. A fome era uma disciplina de Deus, de um Deus que é zeloso. Portanto, a única resposta desse homem, de Elimeleque, deveria ser a de submissão a essa disciplina e humilhação, não de fuga. Imaginem comigo, eles estão na terra prometida, a terra que mana leite e mel, terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó, a toda a sua descendência, dos quais Elimeleque e sua família fazem parte, uma terra que, enquanto no Egito, eles clamavam e ansiavam por ela, terra pela qual peregrinaram por 40 anos no deserto, uma terra que custou o sangue de muitos em batalhas. Em outras palavras, terra dos sonhos. Mas houve um problema com essa terra. Belém tornou-se infértil. O mais curioso é que a tradução do nome Belém significa casa do pão. E agora, a casa do pão estava com seus celeiros vazios, produções paradas, e o famoso período dos juízes, que já era tenso, se torna aterrorizante. Tendo esse contexto em mente, nós falaremos sobre má escolha, terríveis consequências. E o primeiro ponto é justamente a escolha. Ponto 1. A escolha, e vai do versículo 1 ao versículo 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Algo irônico. A tradução do nome Elimeleque significa mais ou menos algo como Deus é meu rei. É basicamente isso que significa o nome Elimeleque. Ou seja, embora o autor de Juízes fale por 2 vezes no seu livro que por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, todo o membro, todo habitante de Israel que fazia parte do pacto deveria saber que Deus é o rei de Israel. Em Deuteronômio 23, há um decreto deste rei. O rei de Israel, rei dos reis, nosso Deus, proíbe qualquer comunhão com os amonitas e os moabitas. Pois quando Israel saiu do Egito, os moabitas não foram ao encontro de Israel com água e pão.
Não obstante, Elimeleque decide ir para Moabe. Mas por que Moabe? Essa região ficava do outro lado do Mar Morto e estava passando por um momento de grande colheita. Mesmo sendo pagã, isso é interessante porque nos mostra a graça comum de Deus. Os ímpios gozam dessa graça. Por vezes, enquanto na terra, prosperam até mais do que os justos. E isso só evidencia a bondade de Deus em cuidar, por um momento, daqueles que o rejeitam. E o mais interessante é que essas benesses acabam sendo para a condenação desse ímpio. Ímpios como os moabitas. Os moabitas tiveram seu início numa caverna, quando Ló, embebedado por suas filhas, e logo após usado sexualmente como um recurso pagão para suscitar a descendência, o fruto deste pecado, nesta caverna, é o povo de Moabe. É nesta cena que nascem os moabitas. Também, os moabitas foram responsáveis pela famosa história de Balaão, quando foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Números 22 a 24 conta. Também em Juízes 3, os moabitas oprimiram os israelitas nos tempos do rei Eglon. Esses são o povo de Moabe. Lembrar-se deles deveria trazer uma memória ruim a Elimeleque. Parece ironia. Diante da disciplina dada pelo Rei dos Reis, ao povo deste rei, a este reino, um homem cujo nome era Deus é meu rei, em vez de ouvir a exortação e se arrepender, permanecendo assim na casa do pão, aguardando dias melhores, decide sair e buscar refúgio entre aqueles que no passado já tinham lhe legado justamente o pão. Nós não somos diferentes de Elimeleque. Na verdade, se formos honestos, admitiremos a nossa tendência a fugir de situações e a dar desculpas injustificadas. Por vezes, desculpas por nossas decisões precipitadas, até mesmo por muito menos que Elimeleque. Nós damos desculpas para fugir de certa situação por bem pouco, comparado com Elimeleque. Quem nunca pensou, poxa, está complicado passar por isso, fazer isso. Eu sei que tomar essa decisão não é a mais correta, mas o assunto é urgente. Depois as coisas melhoram, Deus vai entender, Deus tem que entender. Nós somos especialistas em racionalizar e desculpar os nossos pecados e a nossa incredulidade às promessas de Deus. Portanto, devemos lembrar que Elimeleque é um retrato da nossa tendência de buscar refúgio longe do nosso rei e em buscar satisfação nas coisas que nós já sabemos que são insuficientes para nos suprir. Assim, o momento de dificuldade vem para revelar onde o nosso coração está ancorado e quem de fato está sentado no trono desse coração, se Deus ou os deuses. Essa história nos mostra que não conseguiremos acabar com o sofrimento ou ser destituídos de qualquer responsabilidade fugindo. Lembremos-nos do profeta Jonas. A fuga nem sempre, na verdade nunca, a não ser em Cristo, é a melhor solução. Conforme veremos a seguir, Elimeleque não apenas falhou em acabar com esse sofrimento do seu coração, mas também intensificou o sofrimento de sua família. Sigamos para o ponto 2, as terríveis consequências, versos 3 ao 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ao decidir ir para Moabe, Elimeleque decide também
não mais estar na presença do Senhor, pois a terra prometida era o lugar de habitação especial de Deus. Elimeleque decide não mais cultuar ao Senhor, pois Moabe não adorava Deus de Israel. Antes tinha vários outros deuses. Elimeleque decide não mais estar na comunhão dos santos, pois somente os israelitas eram o povo de Deus. E por consequência ele decide não mais se submeter ao Deus que outrora fora seu rei. Elimeleque era um crente, mas como muitas vezes fazemos, escolheu buscar refúgio longe do único lugar em que devemos buscar. A situação dessa família já estava feia. E agora morre Elimeleque. Morre em terra estranha, provavelmente é sepultado ali mesmo. E sua fuga, que a priori era temporária, tem consequências graves. Elimeleque morre longe do Senhor e dos que outrora foram seus irmãos. Agora, Noemi vê-se amargurada, tão amargurada que mais adiante ela pedirá para ser chamada de Mara, cujo significado é amarga, enquanto Noemi significava minha graça, ditosa ou doçura. Ver as consequências de uma má escolha feita por um sacerdote do lar que decidiu seguir o seu próprio coração em detrimento dos mandamentos do seu rei, trouxe amargura para Noemi. Amados, certamente é melhor passar por tempos difíceis, sabendo que Deus está conosco e esses tempos nada mais são do que uma forma de demonstrar a sua paternidade graciosa do que fugir, por vezes com desculpas e mentiras para não ser disciplinado e, no fim, nos encontrarmos desventurados e longe do Senhor. A primeira amargura de Noemi é essa: ver-se longe do lugar de habitação do seu rei. A segunda, a viuvez. Ao adentrar o contexto da época, veremos que a perda do seu marido afetou outras áreas também. A sociedade desta época era uma sociedade patriarcal. Com isso, as mulheres não realizavam boa parte das atividades de providência. Neste caso, as mulheres dependiam extremamente de seus maridos. Ficar viúva naquela época significava estar em abandono, a não ser que a viúva tivesse descendentes homens. Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Não muito diferente de seu pai, eles olham para Moabe como uma nova chance de viver, e não como um povo inimigo. Como resultado, logo eles se estabelecem em Moabe, casam-se com mulheres de um povo que o Senhor reprovava, pois quando Israel, em suas peregrinações em Sitim, em Números 25 afirma, os homens de Israel se prostituíram com as filhas dos moabitas. E por influência também dessas mulheres, muitos homens de Israel se inclinaram aos deuses daquele povo. Talvez também Noemi desaprovasse essa relação de seus filhos com as mulheres moabitas, mas o que ela poderia fazer? Como se não bastasse a perda do marido, alguns anos depois, Malom e Quilion também faleceram. Mais uma grande amargura se abateu sobre Noemi. Noemi sai com sua família de Judá, rumo a Moabe, para buscar suprimento. No tempo determinado, seu marido morre. Alguns anos depois, seus 2 provedores também morrem. E sem deixar descendência, ela não tinha netos. A morte de todos os homens da família desta mulher indicava que ela não teria o suprimento que tanto precisava no presente, pois perdeu os homens de sua casa, e no futuro, pois não tinha netos. Que pesadelo! Ela se torna viúva, sem filhos, as noras são de um povo pagão, idólatra, e ela está sem provedor. Que pesadelo! Meus amados, não adianta estarmos em terras frutíferas,
em terras abundantes, se Deus não estiver conosco. Porque o enriquecer sem Deus é ter apenas dinheiro, e o prosperar sem Deus é ter apenas recursos que a traça e o ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam. O que mais esse mundo pode nos entregar a não ser a riqueza? Tudo que esse mundo tem a nos oferecer, riquezas, poder, isso tudo ainda é pouco, quando pesado, se é que podemos pesar, com a eternidade. Tudo que esse mundo tem a nos oferecer ainda é pouco, se Cristo não estiver ali. Essas são as consequências, na verdade, de más escolhas. Uma saída que demorou 10 anos, cerca de 10 anos, nos quais, por todo esse tempo, por toda essa década, essa família fica longe do tabernáculo, do culto, da leitura da lei e da oportunidade de serem cuidados pelo povo da aliança. Isso é tão atual. Eu vejo crentes perderem noites de sonos, estudando de madrugada e assim passam toda a madrugada estudando para tentarem passar em um concurso e se estabelecerem financeiramente, mas vão abdicando do dia do Senhor. Vejo irmãos que trocam de cidade por um emprego melhor, por uma oportunidade melhor de viver, e nem sequer lembram que precisarão buscar um lugar para cultuar. Há crentes que passam anos sem buscar uma igreja, porque o tempo não permite. Mas também, enquanto na igreja, eu vejo crentes que se veem perdidos. Irmãos que passam por apertos financeiros e vão buscar solução longe do Senhor e de forma ilícita, em vez de pedir ajuda dos membros do corpo de Cristo. Noemi se encontra amarga. Certamente a perda de sua família poderia acontecer ela estando em Moabe, estando em Edom, estando em qualquer lugar, até mesmo em Canaã. Afinal, nós não conhecemos os planos de Deus. Mas a sequência e o desfecho de toda essa história mostram que é na terra prometida que Noemi encontrará consolo, melhores condições para enfrentar o sofrimento e conforto. O desfecho dessa história mostrará que é no meio do povo de Deus, mesmo sob disciplina, que ela encontra uma família para ser cuidada. Na verdade, há uma única fuga que vale a pena. Se algo tem te levado a negligenciar o ajuntamento dos santos, a leitura bíblica, a oração, ou se as coisas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, estão tão difíceis que você se encontra tentado a agir de forma pecaminosa, fuja dessas soluções fáceis propostas por Satanás. Fuja da tentação do mundo, fuja das paixões traiçoeiras de um coração corrupto. Fujam, meus irmãos. Mas não para longe do Senhor. Fujam não para o Oriente, como foi Adão, após ser expulso do jardim. Não fujam para o Oriente, como foi seu filho Caim. Não fujam para o Oriente, como foi Ló em Sodoma e Gomorra, como os homens de Babel. Fujam para a cruz de Cristo e se escondam nele. Cristo é essa fuga que vale a pena. Cristo é a única fuga para a qual, quando as coisas difíceis nos abraçarem, Ele é a única fuga que vale a pena fugir e se esconder e permanecer ali. Para você que caiu, há esperança. Há um Pai amoroso que ainda nos chama de volta. Foi isso que aconteceu com Noemi. E esta é a conclusão. Mais à frente veremos que Deus se lembrou do seu povo e lhe deu pão. Com isso, Noemi volta à terra da promessa. Não de mãos vazias, embora ela se sentisse assim. O versículo 21 vai afirmar. Leiamos o versículo 21. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Noemi ainda se sentia de mãos vazias, mas ela não volta assim. Veremos que ela traz uma de suas noras, ou melhor, ela traz para a casa do pão a bisavó do rei Davi. Aquela que fará parte da linhagem de Cristo Jesus, o pão da vida.
Vejam como a graça de Deus age de maneira inesperada. Uma moabita torna-se instrumento de Deus para resgatar e restaurar uma família da aliança. Isso mostra como, apesar das nossas más escolhas, o Deus da aliança continua fiel e suas misericórdias podem nos alcançar. E o livro de Ruth é sobre ele. O livro de Ruth é sobre Cristo. Sobre aquele que, quando sob iminente ira de Deus, não fugiu. Antes, em meio a lágrimas, ele disse: faça-se a tua vontade. Mesmo sem merecer a ira, ele suportou, pois sabia que o amor do Pai, de seu Deus, de seu Rei, era suficiente. Noemi sai em busca de suprimento que a saciaria naquela situação. E embora ela não tivesse entendido, Deus a faz voltar, trazendo a descendência daquele que se chama Pão da Vida e que veio da casa do pão. Jesus, o Pão da Vida, veio de Belém, a casa do pão, para salvar aqueles que estão cansados e famintos, mesmo em terras mais longínquas, não por um instante, não por um momento, mas por toda uma eternidade. Mesmo na calamidade e desobediência dos homens, Deus continua sendo o governante perfeito deste mundo. R.C. Sproul, abre aspas para ele, Deus está sentado como governante supremo do céu e da terra. Ele tem de tolerar pessoas que são desencantadas com o seu governo, que se opõem às suas políticas e resistem à sua autoridade, mas ainda que a sua própria existência possa ser negada, que a sua autoridade possa ser resistida e as suas leis desobedecidas, seu governo providencial nunca pode ser deposto. Fecha parênteses, aspas. E eu trago algumas aplicações. A primeira, precisamos lembrar do nome de Elimeleque. Elimeleque carregava um significado em seu nome. Deus é meu rei. Nós não somos diferentes. Pela nossa união mística com Cristo, carregamos o nome de cristãos. Logo, todas as vezes que pecamos e agimos contra o Evangelho, nós estamos fazendo exatamente o que Elimeleque fez e dizendo: eu não me submeto a Cristo. 2. Cristão, como você reage quando as dificuldades chegam? Onde está o seu coração? Está firme em Cristo ao ponto de permanecer nele? Quando a crise financeira lhe abraça, como você gasta o seu dinheiro? O que você corta primeiro? Há crentes que pensam primeiro em cortar o dízimo. O que é mais importante para você? O que lhe fará mais falta na hora da dificuldade? A casa do Senhor? Ou fugir para uma outra cidade e buscar emprego melhor sem sequer pensar em um lugar de habitar? O que lhe fará mais falta? Ficar sem dinheiro ou, de fato, ficar sem orar, nem que seja uma vez por dia? Nós nos encontramos assim, por vezes, como Elimeleque. Aos solteiros, se o casamento não chega, ou para os casados, se o casamento vai mal, como você reage? E se não houver ninguém dentro da igreja, onde você procura? Liderança, se os trabalhos não estão dando resultados, a que vocês recorrem? Por fim, a você que caiu, como tem reagido a isso? Manteve-se humilde e submisso aos cuidados e disciplinas do nosso Senhor, do nosso Rei? Ou por vergonha tem fugido para Moabe? Quando as tribulações, perdas, dificuldades, agonias e noites da alma chegarem, não corram, meus amados, para longe do Senhor. Lembrem-se sempre, estamos em aliança com o nosso Senhor por meio daquele que é o pão da vida. E nada nem ninguém será capaz de nos separar deste amor. Nem tribulação, nem angústia,
nem perseguição, nem a fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem morte, nem mesmo a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente ou futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará deste amor que o pão da vida nos entregou. Portanto, quando os problemas surgirem, fujam para aquele que nos ama verdadeiramente, Cristo Jesus. Quando a fome o incitar, e eu não estou falando somente de fome física, mas quando a fome o incitar a pecar, apegue-se àquele que é o pão da vida, Cristo Jesus. Quando todas as coisas o tentarem a ficar longe de Deus e dos santos, perca tudo, até mesmo a vida, mas permaneça em Cristo Jesus. Que a sua palavra esteja cravada em nossos corações e que não nos esqueçamos, desde que Adão pecou, tempos difíceis fazem parte da nossa história. Mas em Cristo, como disse um poeta, até mesmo sofrer com Deus é viver contente. Senhor Deus, Pai de imensa graça, obrigado, pois apesar de nós, o Senhor tem instruído e falado aos nossos corações. Por vezes, quando nos negamos a ouvir Tua repreensão, o Teu Espírito quebra esse orgulho e fala que somos pecadores e precisamos voltar. Louvamos Teu nome, Senhor, pois ainda nos chama de volta, pois ainda tira da lama aquele que caiu e assim o limpa. És Tu, Senhor, em Cristo Jesus, o pão da vida. Nos faça entender que mesmo que as dificuldades façam parte, somente elas, de toda a nossa vida, mesmo que enquanto neste mundo vivamos somente em agonia, frustração e dor, nos faça lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da palavra do Senhor. E és Cristo, esta palavra, és Cristo, o verbo encarnado, és Cristo, o pão da vida, e que nos dá a vida eterna, vida abundante e graça por meio de seu sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer entender que estávamos como Elimeleque, fugindo, até que o Senhor nos chamou de volta e o seu grito rompeu a nossa surdez. Ó Senhor, com tarde nós te chamamos. Louvado seja teu nome em Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.